Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, paz do Senhor. Estamos aí com a nossa grande luta com a internet, mas graças a Deus estamos iniciando aí o nosso Café com Coragem, que tem o objetivo de nos motivar para esse tempo que estamos vivendo, essa grande luta nesse tempo de pandemia. E eu quero nesses minutos que estaremos juntos, trazer para você motivos pelo qual nós precisamos renovar as nossas forças a cada dia, a cada momento e continuar nessa luta, porque tudo que está acontecendo sabemos que estamos aí no grande princípio das dores, que Jesus já deixou nos avisado que aconteceria, então não nos pegou de surpresa e nós precisamos nos preparar, continuar a nossa luta e a nossa jornada para nós vencermos. Então, bom dia você que está chegando, bom dia você que vai assistir isso também depois. Desde já eu declaro para você um ótimo domingo e um ótimo dia. Ao longo desses dias que estaremos trabalhando com o Café com Coragem, nós vamos começar hoje falando a respeito da igreja que iniciou para vencer. Falaremos dos pais da igreja, nós vamos falar de nomes por nomes, pessoas que venceram o dia mal no seu tempo, pessoas que superaram o dia mal na adversidade, enquanto passaram por momentos difíceis. Nós vamos conhecer pessoas que passaram por grandes perseguições ao longo da história dessa igreja que nasceu para vencer. Nós vamos ver posicionamentos e atitudes que essas pessoas, que esses líderes da igreja tiveram ao início da sua jornada e venceram muito na sua época. Então eu quero te encorajar para que toda manhã nós vamos aprender a respeito dos heróis da fé, nós vamos aprender a respeito dos pais da igreja, nós vamos aprender do movimento missionário. Então são minutos preciosos que vão nos impulsionar, a encorajar, porque já que temos lutado contra um sistema que quer nos acovardar, que quer plantar o medo dentro do nosso coração, e o medo ele nos trava, o medo nos paralisa, o medo tem uma força gigantesca para nos jogar para baixo. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, chegando, paz do Senhor, Marceli. O medo ele vai nos congelando. Agora, quando a gente começa a estudar a história dos pais da igreja, a história da igreja apostólica, quando a gente vai estudar a respeito da perseguição, quando a gente vai ver o que os primeiros cristãos passaram, depois o grande movimento missionário, os grandes missionários da época, aquilo vai nos encorajando. Por quê? Porque eles passaram o seu momento difícil, eles passaram o dia mal e superaram. Ok? Então, ao longo desses dias, nós vamos numa jornada. Então, todo Café com Coragem, o objetivo é que você receba coragem no coração, eu receba uma coragem no coração, para fortalecer a nossa imunidade psicológica e espiritual também, para nós podermos avançar um pouquinho mais. Bem-vindo, pastor Carlos, meu amigo, bem-vindo a todos aqui. O texto que eu separei como texto de base para nós está no livro de Atos dos Apóstolos, falando a respeito do início da igreja vencedora. E eu poderia pegar o texto do Evangelho de João, quando o soldado fura o lado de Jesus, e ali a gente vê uma igreja vencedora sendo gerada, porque quando o soldado fura o lado de Jesus, saiu água e sangue. E nós sabemos que água e sangue só acontece num parto. Então, poderíamos falar que aquela igreja estava sendo gerada naquele momento na cruz, e com certeza estava sendo gerada na cruz, mas eu quero pegar essa igreja andando, já pegando justamente esse tempo. Marisa, bom dia, bem-vinda. Eu quero pegar essa igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, porque ali foi um grande start, realmente. Se fosse falarmos de filhos, foi justamente... Mano Chão, paz do Senhor, bem-vindo. Atos 13, a gente vê essa igreja, se fosse pegar a questão das crianças, nós iríamos ver o início de quando a criança começa a andar.
A gente vê uma igreja gatinhando, mas é em Atos 13 que a gente vê que essa igreja realmente começa a andar. Então, ao essa igreja começar a andar, então, eu quero pegar como ponto de partida. Atos 13, do versículo 1 até o versículo 3, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Tetrarca, havia outros grandes profetas ali, havia Barnabé e Paulo, e diz que o texto que servindo eles ao Senhor, o Espírito Santo disse a Barnabé e a Paulo: separai eles a mim para a obra que eu tenho a realizar na vida deles. Paz, Senhor, irmã Márcia, seja bem-vindo. A senhora Silvana, bem-vinda. A partir deste momento onde a igreja está servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo. Eu pego já esse ponto de partida onde diz o Espírito Santo, Paz, Senhor, bem-vinda. Disse o Espírito Santo: separai-me a mim, a Barnabé e a Saulo. Percebe que eles estavam orando e jejuando, essa igreja. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e Saulo. Diz o texto que ele estava servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Hoje, uma gama de pessoas que, quando eles querem fazer alguma coisa na igreja, ou eles querem tomar uma decisão, e eles já não querem ser confrontados, eles dizem assim: Deus me falou e Deus me disse. Agora, quando a gente olha para essa igreja e a gente olha a realidade espiritual, é que mostra o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a mim, a Paulo, a Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. O início dessa igreja que nasce para vencer é baseado em oração e em jejum, e buscando a direção e o propósito de Deus para a vida deles. E quando eles estão ali buscando o propósito de Deus para a vida deles, a palavra de Deus diz que disse o Espírito Santo: separai-me para a obra que eu vos tenho falado. Que experiência maravilhosa que marca a história dessa igreja que está iniciando para vencer. Que momento precioso. E a partir daí, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo iniciam a sua jornada. E ao longo desta jornada, Deus começa a realizar através da vida deles sinais, prodígios e maravilhas. E eu gosto do livro de Atos dos Apóstolos, porque depois da comissão desses dois, a gente vai vendo eles entrando de cidade em cidade, debaixo de um envio, debaixo de um cuidado, debaixo de toda uma proteção de Deus, debaixo de toda uma ação de Deus. A gente vê que o Espírito Santo estava coordenando passo a passo a vida deles. Eles vão curar uma jovem adivinhadora, eles vão entrar na cidade, eles vão fazer coisas extraordinárias e coisas fantásticas, e há um momento que eles estão querendo ir para Bitínia, e a palavra de Deus do livro de Atos diz que o Espírito Santo disse a eles e impediu eles de ir, e naquela mesma noite, por obediência ao Espírito Santo, eles vão deitar, eles vão sonhar, e ele vai sonhar, na verdade ele vai ter uma visão de um macedônio que vai dizer assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando passa a Macedônia e ajuda-nos, é justamente assim, a obediência do Espírito Santo. Ao ouvir a obediência do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz eles até aquela cidade, e me parece, por aquilo que a gente vê dentro da teologia, eles encontram o jovem médico Lucas. Lucas parece que é esse jovem macedônio, porque a partir dali muda-se o pronome deles, eles eram enviados, mas diz: nós partimos a tal lugar, nós partimos a determinado lugar, e a partir daí então eles tomam um outro rumo, uma outra direção, uma igreja que está nascendo para vencer, conquistando territórios
que não havia conquistado antes, porque até então a igreja estava concentrada em Jerusalém e parte de Samaria, mas a perseguição espalha, e esse envio missionário, essa agência missionária chamada igreja, agora está avançando em todo o livro de Atos, e a partir daí nós vamos ver Paulo, Barnabé realizando coisas extraordinárias. Uma igreja que nasceu para vencer, debaixo da oração, debaixo do jejum e servindo realmente a Deus. Servindo a Deus e tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo com muita clareza. Com muita clareza. Eu tenho falado que é excelente, é ótimo. Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa geração e deste tempo. Porque mesmo com a pandemia, o terror que às vezes a grande mídia quer trazer para o Brasil, por as coisas que estão acontecendo realmente, é uma grande luta e talvez não seja a maior de todas ainda, porque a peste negra acabou com uma boa parte de toda a Europa, morreu muita gente sem condições nenhuma, mas que nós estamos enfrentando Bom dia, queridos, bem-vindos. Bom dia, Lígia, bom dia, Robson. Para nós porque essa é uma realidade que nós estamos enfrentando e nós só vamos saber essa dimensão daqui a alguns dias, mas o fato é que essa igreja, a igreja de Jesus, ela venceu ao longo de todos os anos. Aliás, já há algumas centenas de anos, alguns milhares de anos, Deus já tem dado essa vitória à igreja, então seja um sinal de que para nós é um privilégio participarmos deste momento, e eu tenho dito, sabe por quê? Porque nós teremos uma história para contar para os nossos filhos, nós teremos uma história para contar para os nossos netos, porque se estamos vivendo o princípio das dores, lá na frente também eles vão vencer o dia mau, eles vão vencer o dia da adversidade, eles vão superar também sabendo que nós passamos por isso, e nós teremos então uma história para nós contarmos. Então eu quero desafiar você a agradecer a Deus por podermos fazer parte deste momento. E essa igreja ela sempre aproveitou os grandes momentos da vida para mostrar realmente o porquê era a igreja. Então, quando nós aproveitamos os momentos difíceis para uma superação, nós saímos muito mais fortalecidos, E o Espírito Santo tem nos impulsionado neste momento da história agora, nesse momento que se chama hoje, a criarmos os momentos de oração, movimentos de oração, momentos de orações preciosos para cada pessoa, para cada cristão, e temos trabalhado para que Deus nos ajude a vencer todo esse período, e sabemos que nós só vamos vencer através da oração. Mas essa igreja de Atos dos Apóstolos, que é o grande start dessa igreja vencedora, ela vai e ela arranca sem medo. Há momentos que Paulo e Silas depois vão ser apedrejados, e eles vencem aquele momento de dificuldade. Vai haver um momento que eles vão ser presos de uma maneira injusta, de uma maneira irresponsável, com uma grande perseguição, e eles não reclamam, o coração deles é um coração extremamente grato, e é isso que faz com que os de repentes do livro de Atos, o de repente da ação de Deus, o de repente de um milagre, o de repente de uma nova porta aberta, o de repente de salvação aconteça. Então, como igreja, nós precisamos, neste momento de hoje, não encher o nosso coração de medo, mas é de encher o nosso coração de alegria e poder dizer como aquela igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ou reunida ali depois de Pedro e João serem libertos da mão de Herodes, que tentou intimidá-los, mas eles se reúnem, eles oram, e o lugar treme por causa da unidade que é proporcionada àquilo. Eles oram assim: Senhor, obrigado porque nós temos sido dignos de sofrer e de padecer pelo seu nome. É essa igreja, a igreja vencedora, a igreja vencedora que nasceu para as suas grandes conquistas e para as grandes vitórias. Então aí que você que está me assistindo vai assistir neste momento, você pode
agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado porque fazemos parte deste momento da história. Senhor, obrigado porque o nosso chamado vem justamente neste momento. Senhor, obrigado porque temos passado por este momento de pandemia, onde as pessoas estão extremamente apavoradas, e eu vou ser um canal de refrigério para a vida delas. Eu vou ser uma luz aonde há trevas. Eu vou ser o sal aonde está se perdendo o tempero. Você pode agradecer a Deus por este momento, porque que momento precioso nós, como igreja, estamos vivendo. Momento esse que Deus separou para nós servirmos a Ele com oração e com jejum. E é interessante porque a gente percebe ainda que existem muitos cristãos que ainda não estão conseguindo arrumar um tempo de oração com o Senhor. Ainda não estão conseguindo separar um tempo de qualidade a Deus, e não é fácil para nós sairmos da rotina. Como eu disse na outra live, nós dizíamos assim, nós não temos muito tempo para ler a Bíblia e nem para orar, e me parece que agora Deus separou tempo e permitiu um tempo justamente porque Ele quer ter uma intimidade conosco. E já pensou? Nós podemos contar para os nossos filhos justamente isso. Olha, eu não tinha tanto tempo para oração, eu não conseguia fazer tanto jejum, eu não tinha tanto tempo para ler a palavra, mas aconteceu aquele momento da pandemia, veio aí o coronavírus, e aí todo mundo teve que ficar um tempo em casa, parado ali, e foi um tempo maravilhoso para mim, porque eu comecei a ler a Bíblia, e Deus me avivou, eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a orar, eu comecei a meditar, e Deus então me avivou. Já pensou? Nós teremos uma história e depois nós vamos falar, e depois de tudo isso, a nossa vida não foi mais a mesma, a nossa história não foi mais a mesma, aquilo que nós realizamos não foi mais o mesmo. Você já pode imaginar os olhos dos seus filhos brilhando, ouvindo cada momento dessa mensagem. Você pode imaginar os seus netos a cada momento sentado numa mesa, ou no sofá, ou no teu colo, e você contando para eles tudo isso. E aí você começa a contar o que Deus fez através de você depois da pandemia, depois que tudo de repente voltou ao normal, ou será que o normal não seria nós estarmos realmente na presença de Deus? E você poder dizer assim, olha, Deus me usou depois disso para fazer aquilo, Deus fortaleceu meu ministério depois disso, Deus me levantou com a capacidade que eu achava que não tinha. Já pensou, queridos, que coisa boa? Já pensou que coisa boa, depois nós podemos falar tudo isso, coisas maravilhosas Deus fazendo através de cada um de nós. Você pode comentar um pouquinho a respeito disso aí, enquanto você faz isso, como a gente está fazendo aqui ao vivo. Eu só tenho que ajeitar aqui a bateria do notebook do YouTube, que eu estou transmitindo ao vivo também, só um minutinho. Ok, agora eu voltei, porque está tudo correto. Obrigado aí, estamos fazendo aqui ao vivo e escapou ali o fiozinho. Mas enfim, já pensou você tendo essa história para contar, neste momento precioso? O coração pode encher de alegria. Agora, pastor, essa igreja que nasceu para vencer ao longo da história, ela tem também algumas facetas que eu acho que é importante para nós também pensarmos. Eles nunca se ativeram, eles nunca paralisaram com as más notícias. Pelo contrário, eles sempre tinham boas novas de salvação e de transformação para compartilhar.
O que é que você tem compartilhado e o que nós temos compartilhado neste momento de pandemia? Então, eu procuro sempre mostrar aqui o que está acontecendo. Por exemplo, esse momento global de oração que estamos iniciando, esse momento onde a igreja me parece que ela está voltando ao livro de Atos, que para mim é uma igreja que está hoje voltando ao livro de Atos, onde as casas têm sido o altar de Deus, onde as casas têm sido lugar de reunião, e inicialmente já essa reunião com a família. E a partir do dia de hoje, que nem nós já tínhamos um período de oração, mas a partir de hoje, Deus tem nos dado graça para conseguir mobilizar pessoas e igrejas em suas cidades para estarem orando 24 horas ininterrupta de oração. Você pode imaginar o que isso vai promover no mundo espiritual? Porque essa igreja que nasceu para vencer, que nasce em Atos 13, ela está gatinhando em Atos capítulo 4, e em Atos capítulo 4, queridos, ela recebe a perseguição, tentam intimidar essa igreja, tentam calar a igreja, mas essa igreja de Atos, esse momento que eles estão lá, diz o texto que Pedro e João estão lá, mas a igreja estava orando por eles, incessantemente. É justamente isso que está queimando dentro de mim, nas minhas entranhas, é justamente isso. Essa igreja que está nascendo dentro desses homens, dentro desses apóstolos, dentro dessas pessoas, dentro dessa igreja reunida, e que faz com que de repente sejam liberados uma graça poderosa. É essa igreja que depois nós vamos ver quando Pedro é preso mais uma vez, e essa igreja continua orando em favor de Pedro, e depois essa igreja orando em favor de Pedro, faz com que Deus envie um anjo para libertar a Pedro. Essa igreja que depois nós vamos ver quando Paulo e Silas estão presos também, e há uma adoração, uma atmosfera de adoração, e de repente as coisas acontecem ali. É essa igreja que nós estamos voltando hoje, é essa igreja que nós estamos buscando hoje. Quando você na tua cidade, eu na minha, quando você na sua casa, eu na minha, quando nós começamos a trazer esse movimento de oração, separados, mas juntos, nós começamos a mover o reino espiritual. Tem a menor dúvida que aqueles que vão separar o seu momento, a sua hora, para este momento, vão experimentar de coisas extraordinárias, eu não tenho a menor dúvida disso, porque a unidade vai produzir uma poderosa mão de Deus, maravilhosa mão de Deus sobre a nossa vida, trazendo conquistas espirituais e físicas também, que nós teremos para contar e contaremos a nossa história. Então, eu quero te encorajar a voltar justamente para essa igreja que nasceu para vencer, não essa igreja adormecida hoje, essa igreja que ama o sistema, essa igreja que às vezes tem mais prazer e mais facilidade para os prazeres do que de repente para uma ação e mover de Deus e para as buscas espirituais. Essa igreja que está lutando hoje contra um sistema que quer diminuir a nossa força, remover a nossa motivação, tirar a nossa alegria. Deus está nos trazendo de volta para essa igreja que nasceu para vencer. Quando Jesus projetou a tua vida, quando você foi gerado no Espírito, quando você veio até aqui e nasceu de novo, e quando você chegou até este lugar, é porque Deus projetava algo extraordinário para você e para mim. Isso já não é um motivo de gratidão e de alegria, isso já é para nós um motivo de grande celebração. Então, eu quero desafiar você a se alimentar das coisas boas. Olha quantas coisas boas estão acontecendo ao longo do Brasil, ao longo de todo esse mundo. Eu não quero entrar no meio político nem nada, eu não quero falar de isso que está certo e está errado, mas você já viu na sua história um presidente professar uma fé de cristão, ou um presidente de repente convocar um jejum.
ou de repente um presidente fazer um programa falando a respeito da Páscoa, promover tudo isso. Ele tem as suas falhas, ele tem os seus erros e tal, mas você já ouviu isso? Nunca ouviu, sabe por quê? Porque a gente vê que é um mover realmente da história, é um agir de Deus ao longo da história para curar uma nação. E se Ele está curando uma nação, querido, primeira coisa que Ele vai fazer, diz o texto de Hebreus, primeira coisa que Ele vai fazer é visitar a igreja, porque tudo isso começa pela igreja, por mim e por você. Então você está sendo desafiado neste tempo, eu quero que você se revista de coragem, se revista de autoridade, a partir de hoje, falando, não, a partir de hoje eu serei essa igreja que o Senhor está querendo. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, que eu seja a igreja que o Senhor projetou ao me nascer de novo, ao fazer com que eu venha ter um novo nascimento, ao que o Espírito Santo venha falar dentro de mim. E de repente eu estou falando tudo isso agora e você está falando assim, ai, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade e tal. E glória a Deus por isso, querido, glória a Deus por isso, porque você vai ter a plena certeza que vai ser Deus falando através de você, vai ser Deus usando a tua vida, vai ser Deus te capacitando, porque se nós fôssemos confiar em nós mesmos e achar que seria de nós daríamos muito pouco crédito a Deus. Agora, quando temos a deformação e nós começamos a fazer as coisas, olha, vamos vencer. Então, ao longo dessa jornada, falando dessa igreja maravilhosa que nasceu para vencer, depois nós vamos falar a respeito dos pais da igreja, dos primeiros cristãos. Depois nós vamos falar de pessoas maravilhosas, que realmente foram os pais da igreja, de uma igreja que não tinha ainda um cânon, e de repente eles foram se unindo para pregar os escritos de Paulo, de Pedro, de João, de pessoas que venceram na dificuldade. Nós vamos falar de Clemente de Alexandria, nós vamos falar de Irineu de Lyon, nós vamos falar de Tertuliano de Catargo, nós vamos falar de Órigenes de Alexandria, nós vamos falar de várias pessoas que realmente foram à igreja e que avançaram realmente como igreja e cresceram realmente como igreja, né, no seu tempo, e sustentaram essa igreja da qual nós fazemos parte. Muitos deles pagaram com a vida, muitos deles pagaram com o escrito, muitos deles pagaram com oração, e eles venceram. E eles deixaram uma grande marca para nós, e eu gosto muito do livro de Hebreus, lá, quando ele vai falar assim, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Na verdade, me parece que queridos, que nós estamos num grande estádio, jogando futebol ou correndo uma corrida, e aquele estádio está lotado, e eles estão batendo palma, dizendo assim, vai, nós estamos aqui torcendo por vocês, e tal, e gritando ali no nome de Jesus Cristo, e falando menção do reino, dizendo, continua, avança, chegou a hora, vamos continuar, vamos crescer. Meus irmãos, creio que Deus está nos chamando justamente para este tempo. Então, Deus está levantando seus guerreiros de oração e seus atalaias. Deus está levantando seus valentes. E a minha grande pergunta para você que está me assistindo agora, e você que vai assistir depois, é: o que nós vamos responder para Deus aqui nessa manhã de domingo, ou ao longo desse dia de domingo, ou o dia que você vai assistir? Qual vai ser a tua resposta? Se sim, deixa aí o seu sim. Se não, vá para a oração. Mas eu creio que se você está assistindo aqui nesse domingo de manhã, se você vai continuar assistindo depois, ou você vai assistir depois, melhor dizendo, eu quero acreditar que Deus está te chamando isso. E se de repente você sente que o teu coração está queimando aí aonde você está, você sente esse coração ardendo, queimando, é porque eu quero acreditar que Ele está te chamando realmente para esse momento, como Paulo e Barnabé disse, o Espírito Santo vai compartilhar no teu coração. Então, querido, não tenha medo, é tempo de boas novas, é tempo de boas novas. Tinha um rapaz da nossa igreja, lá de São Paulo, da igreja de Lausanne Paulista, nós congregamos juntos, o nome dele é Melquisedeque, nós recebemos a informação de que ele estava muito mal, na UTI, entubado, e nós começamos um processo de oração, pedindo sempre para você, que a nossa oração, ela tenha uma força extraordinária.
ela pode ir onde nós não podemos ir. E ela pode mover a mão de Deus. Ela pode fazer com que a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, alcance situações e coisas que nós não podemos alcançar. E ele está saindo do momento crítico do Covid. Outros chegaram aí no hospital. Outros, como diz até o presidente, vai ser apenas uma pequena gripe. Outros terão um momento mais de dificuldade. Mas o mais importante, seja pequeno, seja grande, é nós termos melhorado como cristãos, como pessoa, para sermos um canal de Deus, aonde nós vamos estar e aonde nós estaremos. Uma igreja que nasceu para vencer, não é uma igreja que está limitada às quatro paredes. Uma igreja que nasceu para vencer, é uma igreja que vai usar todas as ferramentas. É uma igreja que muitos estão indo e estão fazendo. Nós precisamos usar as ferramentas que Deus tem nos dado momento agora, como cristão. Nós não podemos ir até as pessoas, mas como está dizendo aqui no comentário, Deus tem nos dado também as redes sociais para divulgar o Evangelho, para falar do Evangelho. E muitos pastores que tinham até medo também das redes sociais, também agora eles precisavam realmente usar o Evangelho para alcançar pessoas que estão longe da gente. Por exemplo, então, assim, estamos aqui tendo a live, tem pessoa aqui de Portugal, tem pessoas da Espanha assistindo neste momento. Então, olha só, o Evangelho pode ir aonde nós não podemos chegar. A nossa oração vai mover a mão de Deus naquilo que nós nem imaginamos, Então, nesse Café com Coragem, Deus tem feito muita coisa boa. Uma delas é justamente levantar esse momento global de oração, de intercessão e de busca. Você está sendo convidado para fazer parte deste tempo. E, pastor, como que consiste esse movimento? Você pode escolher uma hora do seu dia, separar um momento. Eu vou te mandar para você uma roda de oração. Essa roda de oração vai ter lá os motivos de oração pelos quais você vai estar orando. São 2 momentos que são momentos de adoração. Nós vamos terminar com a adoração. São 10 motivos de oração, e se você gastar 5 minutos com cada um desses motivos de oração, nós vamos estar movendo o céu, e você vai ter um cronograma, então você vai conseguir fazer esse período maravilhoso de oração. Deus vai te levar a um nível de graça, de relacionamento com Ele, de uma intimidade, para ouvir a batida do coração. Sabe por quê? Porque a gente vê nesse livro de Atos, dessa igreja que está iniciando para vencer, queridos, nessa igreja que está iniciando para vencer, eles estão orando e jejuando, e a palavra e servindo eles ao Senhor, o Senhor disse: separai-me a mim, a Barnabé e a Saulo. Então diz lá, orando e jejuando e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, tenho chamado. Olha que momento maravilhoso. Eu já quero profetizar sobre a tua vida. Você vai estar ali quando você entrar no momento de adoração. Essa não é a ordem cronológica da ação de Deus. A ação de Deus pode ser no começo, no meio e no fim. Mas eu estou aqui visualizando uma cena. Você está ali orando, e daqui a pouco você está adorando, e daqui a pouco você escuta uma voz dizendo: filho, ore por isso, interceda por isso, ou aleluia, ou eu tenho algo a fazer através de você. E aí ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. E aí nós vamos ver, que diz o profeta Isaías: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos.
E aí podemos sentir a janela do céu abrindo sobre nós e aquela glória de Deus invadindo a nossa vida e trazendo um renovo. Chegou o nosso tempo, queridos. Chegou o nosso momento. Tempo de Deus. Deus olha para o Brasil. O nosso ministro Marcos Pontes, lá ele diz que de repente daqui a 15 dias o Brasil pode ter um remédio que vai ajudar contra isso. Boas novas. E se for verdade, até a primeira quinzena de maio, o remédio já vai estar aí à disposição. Você pode olhar que muita gente não quer que dê certo e coloca seus comentários negativos. Muitas pessoas já têm sido curadas e Deus tem tocado na vida delas por conta do remédio, da cloroquina. E pessoas têm sido curadas, então seja quanta coisa boa Deus está fazendo no Brasil, como Ele tem despertado a igreja na Itália, a igreja na Espanha, a igreja na África. Você vê os missionários com o coração ardendo também, até um pouco de medo, lógico, para a situação, mas o coração ardendo. Queridos, olha só, quanta coisa boa Deus está fazendo. Será que Ele pode contar com o seu like? Será que Ele pode contar com você? E eu sei que Ele pode, porque você não ia gastar um tempo para assistir essa mensagem, se Deus não estivesse te chamando. Então, que Deus te fortaleça, que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da graça dEle para nós vencermos este momento da dificuldade e esse ótimo domingo para você. Mas eu quero ter uma palavra de oração com você aqui nesta manhã, neste dia, neste final de semana, ou nesse começo da semana. Não sei quando que você vai estar assistindo, mas se você está assistindo, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu sei que Ele vai te usar poderosamente para este momento da história. Vamos fazer uma oração nesse café com coragem? Coragem. A palavra de Deus tem, ao longo de toda ela, 365 dias, a frase, não temas. Se Ele está dizendo, não temas, 365 dias, uma frase para cada dia do ano, imagina só, se Ele não tem cuidado de nós. E não é coincidência, Ele tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Tua igreja. Obrigado porque nós podemos fazer parte dessa história, deste momento da história. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja tem sido despertada, tem sido reinventada, tem sido ressignificada, está sendo resetada para poder voltar ao estado original do fabricante. Então abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa, Senhor, esse grupo de irmãos que estarão orando a partir da 0 hora, do 0:01 desta segunda-feira. Leva-nos, Senhor, a uma intimidade extraordinária de um relacionamento contigo. Deus, nós queremos entrar pelo novo e vivo caminho. Te agradecemos porque não tínhamos tempo, mas o Senhor gerou um tempo para nós estarmos aqui. Então, Senhor, muito obrigado por te agradecer. Oramos agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, por todo o Teu mover. No maravilhoso nome, bendito nome, poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoa cada família, Senhor, cada lar que está ouvindo essa live, e que eles possam ser fortalecidos por Ti e preparados para um grande envio e para uma grande colheita. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida. Logo mais à noite, no nosso culto, nós estaremos falando de crescendo para vencer, ou me preparando para grandes conquistas. Venha participar conosco a partir das 19 horas nesse grande culto de celebração. Me preparando para viver grandes coisas, para viver
abençoe a sua vida. Um ótimo domingo. Amanhã, às 10, nós estaremos aqui novamente. Se você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, você vai estar recebendo também cada notificação ao iniciar aí o nosso Café com Coragem. Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo e muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço.